Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Shalom. Vamos para nosso estudo bíblico do dia 24, sábado, quinta semana da Páscoa. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia. Guiadas pelo Espírito Santo, que se manifesta de maneiras várias, as comunidades cristãs primitivas cresciam em número. Hoje somos convidados a intensificar nossas orações pela China e recordar os 10 anos da encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, entre parênteses, do Papa Francisco. Então, minha gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo tudo que pedimos a Deus, nosso Senhor, em nome do nosso Pai Jesus Cristo, que Ele disse que iria nos dar, né? Então, pedimos que Ele possa estar presente, o Espírito Santo, para que transmita a palavra, para que seja uma palavra que sirva, que seja benéfica, que seja do bem. Peço à Santa Virgem, Arcanjo Miguel, que nos ame e nos proteja, e que a todos os que estão no purgatório, orações e mais orações, para que sejam perdoados, que sejam libertados, e que todo aquele que estiver vendo, né, esses vídeos, que possa encontrar nas palavras de Jesus Cristo, no seu Evangelho, toda a resposta para suas dúvidas e perguntas. Amém? Então vamos lá, minha gente, vamos para a leitura. Você vai pegar a sua Bíblia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos continuar nos eventos, continuam os mesmos. Atos dos Apóstolos e Evangelho de João, minha gente. Então você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 16, do versículo 1 ao 10. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio, que lhe suplicava: "Vem a Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Então vamos para as explicações, lembrando que aqui é um canal de estudos, né, minha gente? Eu sempre vou trazer alguma palavra para complementar, e que também temos 3 fases. Primeira fase de leitura, segunda fase de explicação dos versículos e a terceira fase para gravar os principais tópicos da leitura, tá bom, minha gente? Então, ó, lá no capítulo 16, no versículo 1, do 1 ao 3, né, que diz aqui: Paulo e Simas continuaram a repassar a primeira viagem missionária, entrando novamente na Galácia. Em Listra, Paulo convidou um jovem discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego, para acompanhá-lo. Paulo circuncidou Timóteo, não por estar sedento à pressão de pessoas da seita dos fariseus que haviam crido, mas sim para mostrar respeito pela lei e identidade dos judeus, em vista do fato de Timóteo ser meio judeu. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não apenas a lei mosaica, mas também a etnia judaica. A atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou, entre outras coisas, na escrita das 2 cartas do Novo Testamento para a instrução de Timóteo. Depois, no versículo 4, além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitiam os decretos dos apóstolos e anciãos.
em Jerusalém sobre circuncisão e gentios convertidos. Paulo queria deixar claro que os gentios podiam crer em Jesus sem terem de aderir a ritos judaicos. Pois no versículo 5, sem dúvida alguma, uma das razões pelas quais as igrejas nesta região de predominância gentílica foram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente foi a decisão do Conselho de Jerusalém de minimizar a carga imposta sobre os cristãos gentios. Aí tá mandando ver a nota 15, versículo 19 e 20. Aí ela vai dizer o quê? A posição 15, a posição de Tiago como mais importante entre os iguais na igreja de Jerusalém é vista em sua conclusão que serve de resumo para o debate. Em seu julgamento, os líderes judeus não deviam pôr dificuldades aos gentios que se estão convertendo a Deus. Aí no 20, a nota, não obstante a base comum de salvação para judeus e gentios, várias restrições foram requeridas. Alguns eruditos entendem que elas podem ter sido introduzidas como uma forma de judeus e gentios dentro da igreja terem uma base comum de contato. Contudo, é mais provável que elas tenham sido elaboradas para elevar os padrões morais dos gentios, proibindo-os de se envolver numa série de práticas que estavam associadas a ritos em templos pagãos, como o sacrifício de animais e a fornicação. Também a idolatria. Vamos continuar lá onde paramos. 16. Então, lá no 6, do 6 a 8, Paulo e seus companheiros passaram pela região da Galácia, provavelmente visitando Icônio e Antioquia, e foram proibidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia. Eles também foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar na Bitínia, ao norte. Por isso, eles passaram pela Mísia e chegaram à cidade costeira de Troade, na Ásia. Lucas não indica a razão pela qual o Espírito restringiu os planos de Paulo, nem descreve o método usado do Espírito para dar a conhecer essas restrições. O leitor é deixado com perguntas, mas veja-se o versículo 9 e sua nota. Vamos ver do versículo 9, gente. Então, gente, ó, a nota do 9. A narrativa retorna a Saulo. Ou Paulo, seu ódio contra os seguidores de Jesus continua implacável ao ponto de ameaçar de morte. Mais tarde, Paulo reconheceu seu zelo em perseguir os cristãos. É dessa forma que ele é reconhecido pelas pessoas. Em perseguir os cristãos, minha gente. Depois, o fato de Saulo ser autorizado a viajar para Damasco com mandatos de sumo sacerdote para prender as pessoas pertencentes ao caminho. Bom, isso daqui está dizendo... Era pra gente ver a nota, a gente viu. Agora tem outra nota. Agora tem a nota 15 e 20. Capítulo 15, versículo 20. Não obstante a base comum de salvação para judeus e gentios, várias restrições foram requeridas. Alguns eruditos entendem que elas podem ter sido introduzidas como uma forma de judeus e gentios dentro da igreja terem uma base comum de contato. Nós já falamos, né? Contudo, é mais provável que elas tenham sido elaboradas para elevar os padrões morais dos gentios, proibindo-os de se envolver numa série de práticas, né? Práticas erradas. Essas também já vimos. Então, já vimos as notas dadas, vamos continuar. Lá no versículo 9, Deus concedeu uma visão a Paulo para comunicar sua vontade a respeito da direção que seu ministério devia tomar, tal como ele fizera com Pedro. Paulo viu um homem da Macedônia que lhe suplicava que cruzasse o mar Egeu e passasse à Europa a fim de ajudá-los. Assim, parece que Paulo foi restringido de pregar em outros lugares, porque Deus planejou que ele anunciasse o evangelho na Macedônia. Lá no versículo 10, também o último, esse é o início da primeira seção nós, no livro de Atos. Ela se estende até o versículo 17. As seções nós são. Aí tem uma série de versículos aqui, capítulos, minha gente, tá? O capítulo 16, depois o capítulo 21, capítulo 27, 28. O nos indica provavelmente que Lucas se juntou à viagem de Paulo nesses pontos. Quando colocadas juntas, as seções nós formam uma narrativa geograficamente ligada e contínua. Isso indica apenas uma fonte única para essas narrativas. Mais provavelmente, a própria memória de Lucas
ou suas anotações de viagens. Então é isso, minha gente. Vamos ver agora a última parte para nós guardarmos na memória. Acho que ficou claro aqui, né, que o Espírito Santo sempre esteve presente em todos os atos, né, dos apóstolos, sempre presente, sempre orientando, sempre dizendo, sempre se comunicando. Como foi, não foi descrito, né, minha gente? A gente não sabe. Mas ficou claro que teve ordens para que ele não pregasse na Ásia, né? E indicou depois por um sonho, um macedônio, né? Então vamos lá. Você vai ver que nos Atos dos Apóstolos vimos, né, a jornada de Paulo e Silas, né, que guiados pelo Espírito Santo, se dirige a Macedônia para pregar o Evangelho. Este trecho destaca a importância da obediência ao Espírito Santo e a resposta à chamada divina, mesmo que isso implique em mudar de planos e seguir um novo caminho. Interessante, minha gente, né? Porque às vezes parece que você está já acomodado, está tranquilo no seu canto, né? E aí vem a voz de Deus e te leva para outros lugares. Depois lá, Paulo e Silas em Derbe e Listra, você guardar na sua mente, né? Eles são incentivados pelos irmãos a manter firmes no Senhor, se manter, né? Reforçando a importância da fé e da perseverança, mais uma vez. A circuncisão de Timóteo, né? Para evitar problemas com os judeus. Paulo decide se circuncidar, já falamos o motivo, não foi por medo, né? Foi para que ele também, porque os judeus não implicassem, que ele também pudesse, porque ele também era metade judeu, né? Então ele iam dizer que que ele não queria saber dos judeus, né? Não tinha honrado, né? Mas daí Paulo foi lá, como sempre, com essa sua sabedoria, né? E vamos evitar antes que aconteça. Depois, a visão do macedônio. Em uma visão noturna, Paulo tem uma imagem de um macedônio que o chama para ajudá-los, indicando que o Espírito Santo o está guiando para pregar em Filipos. A resposta à chamada. Guarde isso. Paulo e Silas, reconhecendo a vontade de Deus, partem para a Macedônia, deixando para trás a Ásia, a região da Ásia, né? Significado da visão e da obediência. A visão do macedônio é um sinal do Espírito Santo, indicando que o momento de ir para a Macedônia chegou. A obediência de Paulo e Silas demonstra a confiança na direção divina e o comprometimento com a missão de evangelização. A importância do Espírito Santo. Este trecho ressalta a importância do Espírito Santo como guia e orientador dos apóstolos, mostrando como eles os conduz para cumprir a vontade de Deus. Chamado à ação, a história de Paulo e Silas serve como exemplo para os cristãos, mostrando a importância de estar atentos às orientações do Espírito Santo e de responder à chamada divina, mesmo que isso implique em mudança de planos. Lembra como falamos ontem, minha gente? O Espírito Santo te dá discernimento, te dá sabedoria, como falei para vocês, os frutos, né? Se você não vai ter frutos em qualquer lugar que você for fazer, que você tenha o objetivo de servir e esse serviço não possa ser realizado, que está dentro de um plano de Deus, né? Você não pode olhar para os lados, nem para as críticas, nem para nada. Você tem que olhar para Jesus Cristo, tá? Porque só assim você vai continuar, você vai conseguir continuar, porque você vai ir contra muitas ideias, né? Que divergem, muitas opiniões, né? Isso aqui ficou bem claro, que se não fosse a confiança no Espírito Santo, né? E depois veio a resposta tão esperada, isso tudo dentro do quê? Do respeito, da obediência e da paciência, né? Porque foi mostrado também pela fé, confiança, né? As pessoas que iam conhecendo Jesus tornavam-se logo missionárias. Eram guiados pelo seu poder, compreendendo claramente todas as recomendações. O que fazer ou não fazer, para onde ir e para onde não ir. Por essa razão, a igreja fortalecia-se na fé e crescia em número de seguidores. É como eu falei para vocês, minha gente, né? Quando a gente conhece Jesus e a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente já é bem convicto, né? Do que queremos fazer, qual o caminho que devemos seguir, o que vai atrapalhar esse caminho. Gente, não olhem para as roupas que eu tenho que dobrar ainda. O que a gente vai encontrar pelo caminho, o que a gente deve deixar para trás se aquela vontade de Deus não for realizada, o plano de Deus não for realizado. Se livre dos irmãos que são mais centralizadores, desobedientes, ou que você vai ver que ali não há frutos, não há forma de gerar frutos.
Se livre de parentes, de tudo que não vai te fazer realizar a vontade de Deus, minha gente, tá? Em resumo, é isso. Vamos para a leitura de João. Evangelho João, pegue sua Bíblia, capítulo João 15, versículo do 18 ao 21. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Palavra da salvação. Né, minha gente? Vamos para a explicação. Minha gente, vamos lá então. Aqui eu vou falar dos temas, tá? Por quê? Porque nas explicações já falamos ontem, então vai só repetir. Se quero ver, você assista o vídeo de ontem. O vídeo de ontem é muito interessante, tá, minha gente? Muito interessante. Só eu fiquei na dúvida uma coisa que eu falei sobre a carta de Coríntios. Eu posso ter me enganado, tá, minha gente? Até vou olhar isso para poder deixar isso claro aqui. Porque, se eu não me engano, é Filipenses. Vamos lá, você pode encontrar este tema que eu falei, né? Em Coríntios mesmo, tá, gente? Mas também tem em Filipenses, em Romanos e Lucas, Gálatas, tá? Em Romanos, vou explicar um por um. Romanos, no capítulo 14, do versículo 7 ao 13, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos para Deus. Ontem falamos bastante sobre isso, né? E aí foi falado da carta que tinha em Coríntios, né? E aí, gente, depois também tem a carta lá, tem Gálatas e 2 Coríntios, tá? Também tem Lucas. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, lembrem que a gente vai esquecer de nós mesmos se nós quisermos seguir Jesus e entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele tem o melhor plano, porque Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Depois você vai ver em Lucas capítulo 9, do 23 ao 25. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por causa da minha, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder-se ou destruir a si mesmo? Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que lindo, minha gente! Então é sobre isso, minha gente, tá? É morrer para si. Essa escolha implica uma mudança muito real de valores, como falamos, né? Ontem falamos muito sobre as nossas características negativas e o que elas atrapalham os planos de Deus. E o que elas te desviam do caminho de Deus, te levando ao purgatório, né? Porque Jesus é justo, minha gente. Quando Ele julgar, Ele vai ser justo. Não vai deixar passar nada, ainda mais daquele que tem o conhecimento, né? Depois, o ódio do mundo, né? O mundo que não conhece o Pai rejeita e odeia aqueles que seguem Jesus. O mundo não aceita a vida de fé e a separação do mundo que os discípulos abraçam.
Por quê, minha gente? Porque as pessoas esperam, né, que o cristão fique disposto por ser bom, por ter essa ideia que é bom, fique disposto, né, ao seu gosto, as suas expectativas, tem expectativas, né, sobre aquele que é católico, sobre aquele que é cristão, né, sempre esperam, assim, uma bondade infinita, mas não entende que muitas vezes o cristão, né, o católico, ele vai seguir Deus. Então, se aquele que é do mundo, aquele que também não é católico, ele não compreende isso, ele nunca vai compreender isso, minha gente, né, é muito difícil. Então, se você é católico, você não vai, né? Ele não vai te entender, porque ele não vai entender nem porque que você não dá atenção para ele muitas vezes. É isso, minha gente, né? Então, faz parte daquele que segue a doutrina, daquele que está em busca constante e vai ser um eterno pecador em busca da salvação. Essa é a verdade. Motivação para a fé. Aí, esta perseguição, tem a perseguição. Jesus prevê que seus seguidores serão perseguidos por causa de seu nome. Essa perseguição é um sinal de que eles são verdadeiros seguidores de Cristo e não pertencem ao mundo. Minha gente, como Jesus já falou, o príncipe do mundo estaria chegando quando Jesus estivesse indo para o Pai. Então, logo, o príncipe do mundo não vem sozinho, vem ele e a sua hierarquia toda. Então, com certeza vai ter sempre alguns atrás de você, não é um só. E que vão usar tudo que estiver ao seu redor para te destruir, para que o plano de Deus não ocorra. Então, você deve seguir firme no propósito, na fé, como Paulo fazia, o apóstolo Paulo fazia, com todo aquele presbítero que fosse liderar a sua igreja e mantinha firme na fé, que ele ficasse purificado, né? Muitas coisas, gente, tudo que viemos estudando até agora. Motivação da fé, motivação para a fé. A promessa de perseguição não deve desanimar os discípulos, mas sim reforçar sua fé e compromisso com Jesus. Eles devem estar preparados para enfrentar as dificuldades e seguir Jesus, mesmo que isso signifique ser odiados. Com certeza, minha gente, né? É impressionante como as pessoas são usadas, né? Mas, como eu já falei para vocês, nós aqui temos livre arbítrio total. Então, você, quando é usado, é porque você dá autoridade, né? Sendo como arrogante, sendo pouco humilde, não fazendo nenhum tipo de caridade com o seu próximo, não servindo, mas servindo a si mesmo. E você nem percebe isso, porque você já tem uma ideia pré-estabelecida de você mesmo. Isso é egocentrismo, se chama isso. E muitos o têm. Mas, se você não tem, graças a Deus, né? Graças a Deus, levante as mãos para o céu e agradeça. Depois, o servo e o Senhor. Jesus afirma que o servo não é maior do que o seu Senhor. Isso significa que assim como Jesus foi perseguido, seus seguidores também serão perseguidos, mas devem permanecer firmes na fé. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou primeiro, me odiou a mim. Se vocês do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Então, minha gente, primeiro, Jesus afirma que o servo não é maior que o seu Senhor. Então, jamais aqui nós vamos ser como Jesus foi o maior do que ele, né? Isso significa que assim como Jesus foi perseguido, os seguidores também serão. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar. É um sofrimento. E esse sofrimento você faça o seguinte com ele. Quando você estiver sofrendo, se você tiver que cuidar de pessoas doentes, se você estiver doente, se você estiver com problemas financeiros, problemas na família, entregue todo esse sofrimento para as almas do purgatório. Peça a Jesus Cristo. Jesus, entrega meu sofrimento para que seja transformado em misericórdia. Pelo amor de Cristo seja, para que as almas do purgatório possam sair do sofrimento, minha gente. Tudo que você estiver passando, você pode sempre entregar para Jesus Cristo, para que Jesus possa pegar toda a sua carga, né, que Ele mesmo diz que é para entregar para Ele, pegar toda a sua carga para que você possa confiar no Pai. Às vezes, minha gente, nós estamos em situações que nós não temos o controle mais. E essas situações nos deixam vulneráveis, né? E nessas situações nós lembramos do Pai, nós lembramos de rezar, de orar. E depois, quando estamos bem, não lembramos mais, ou muito pouco. Nos ocupamos mais com as coisas, com a rotina, com as coisas do dia a dia, e aos poucos vamos nos afastando. Então, muito mais seria, né, ideal se você agradecesse pelos momentos que você passa, estando em paz, estando bem, né, e procurando estar em paz sempre.
mas sempre defendendo a palavra de Deus, minha gente. Sempre defendendo a palavra de Deus. Seja de forma mais rígida, seja de forma mais tranquila, mas nunca ofendendo ninguém, né? E tudo que você estiver passando, não esqueça disso. Entrega para Jesus Cristo a sua carga, né? Que a carga dele é leve, né? Você entregue, se você não sabe quem ajudar, entregue que ele vai saber. Confie nele, né? Tenha fé, não desestimule, né? Por causa das perseguições, das divisões, das frustrações. Não espere nada de ninguém. Faça só o que você deve fazer ao seu respeito, né? Modifique a sua forma de ver as coisas e as pessoas. E olhe só para você, porque na hora do julgamento vai ser só entre você e o nosso Senhor. E mais nada e mais ninguém, tá bom, minha gente? Espero que esse evangelho do dia, que foi bem simples hoje, né? Vamos ver amanhã como que vai ser. Espero que tenha sido de valia para entendimento, conhecimento e alguma palavra amiga. Espero com certeza poder ajudar aquele que precisa, né? E que seja instrumento da vontade de Deus sempre, tudo pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive nas alturas. Meu Deus, meu Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Shalom.